Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o monte, ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo que nos prepara para celebrar com muito júbilo a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério pascal de Cristo, através do qual a humanidade foi salva, a humanidade foi redimida. Esse tempo da Quaresma, ele nos encaminhará para a Semana Santa. Dentro da Semana Santa, chegaremos à celebração do Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal, ele se encerra exatamente com o domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para a vigília pascal, quando a igreja se reúne, digamos, no sábado à noite, ou já entrando na madrugada do domingo da Páscoa, a igreja se reúne para celebrar a mãe de todas as vigílias. É a vigília pascal. A vigília pascal, ela é uma celebração riquíssima, que todos nós devemos participar. Apesar do horário, apesar de ser bem tarde, mas todos nós devemos participar. Ela se inicia com o rito da luz, quando o fogo santo é abençoado e daquele fogo se extrai uma chama para acender o círio pascal, porque por sua ressurreição Jesus faz brilhar, Jesus faz resplandecer a luz de sua divindade, que expulsa toda a treva do mal, toda a treva do pecado.
O círio pascal simboliza Cristo, luz do mundo, luz dos corações. Quem nele crê não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Depois desse momento celebrativo, se canta também o hino da Páscoa. E em seguida, nós ouvimos a palavra de Deus, o rito da palavra, a liturgia da palavra. Depois da liturgia da palavra, a liturgia batismal. Certamente em muitas comunidades paroquiais, na liturgia batismal acontece o batizado de alguém, uma criança, um adulto. E depois a vigília pascal, ela se conclui com a liturgia eucarística. Então são esses 4 momentos desta única celebração que é a vigília pascal. Coloco em evidência a liturgia batismal, porque mesmo não havendo batizado, nós todos renovamos as promessas batismais. Nós todos renovamos o compromisso com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, justamente porque, fazendo memória daquele momento em que nós fomos batizados, nós professamos a fé de que verdadeiramente pelo batismo nos tornamos participantes do mistério pascal de Cristo. Quando fomos batizados, irmãos e irmãs, nós fomos batizados na morte do Senhor, para viver, a partir desta morte, viver a graça da vida nova, que o Espírito do Senhor nos dá, na comunhão com Cristo vivo, com Cristo ressuscitado. Dessa graça nós participamos. Ativamente, nós fomos atingidos pela graça redentora de Cristo, o mistério pascal de Cristo, através do sacramento do batismo. E por isso, a vigília pascal nos faz renovar as promessas batismais, de modo que possamos cantar com a vida o aleluia do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, cantar com a vida de que verdadeiramente Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, é o Filho de Deus que deu a sua vida para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Como é importante, portanto, nós participarmos da vigília pascal e buscarmos a graça desta renovação, a renovação da graça batismal. Obviamente, irmãos e irmãs, que enquanto nós somos peregrinos neste mundo, por diversas vezes nós fazemos a experiência do mal, a experiência do pecado. Não é verdade que nem sempre nós vivemos com fidelidade o testemunho da fé, com coerência? Infelizmente, por muitas vezes, através de palavras, pensamentos, omissões e ações, nós comprometemos a nossa vida, nós comprometemos o nosso coração com o pecado. E a igreja, nossa mãe, a igreja, mãe de misericórdia, ela nos dá uma segunda tábua de salvação. Depois do batismo, se eventualmente nós pecamos, nós temos uma segunda tábua de salvação, que é o sacramento
da reconciliação, a confissão sacramental. Nesse período de Quaresma, quantas comunidades estão promovendo até mesmo o mutirão de confissões. Vários sacerdotes se reúnem numa comunidade, numa paróquia, numa determinada data, à noite, para atender a confissão dos fiéis. Ali, quando nós, verdadeiramente tocados pelo arrependimento, contritos de coração, quando nós verdadeiramente buscamos o ministro ordenado, o sacerdote, para a confissão, ali se renova em nós a graça batismal. Somos reconciliados com Deus, somos reconciliados com a igreja, e nós saímos daquela experiência da absolvição sacramental, nós saímos daquela celebração do sacramento da penitência, criaturas novas. Assim como nós saímos lavados e purificados das águas batismais, para não vivermos mais, irmãos e irmãs, escravos do pecado. Apesar de nossas fraquezas, apesar de possuirmos no coração inclinações para o mal, inclinações para o pecado, mas pela graça redentora de Cristo, através do sacramento da penitência, nós saímos criaturas novas, homens e mulheres renovados no Espírito de Deus, para viver aquele compromisso que já tínhamos assumido lá no batismo, o compromisso com a vida nova em Cristo, o compromisso com o seguimento do Senhor, o compromisso do testemunho da fé, na comunhão com a comunidade cristã, na comunhão com o corpo místico de Cristo, que é a igreja, o compromisso de testemunhar a fé, para que verdadeiramente a luz de Cristo, a salvação do Senhor, possa também produzir frutos de transformação no mundo em que vivemos, de modo que o nosso mundo seja liberto das trevas do mal, das trevas do pecado, através também do nosso testemunho de fé. Como é importante buscarmos, na graça da renovação, do compromisso batismal, progredir na fé. Nós ouvimos, nas leituras de hoje, trechos da palavra de Deus muito importantes, que exatamente nos apontam para a importância de fazermos progressos na fé. Vejam bem, meus irmãos, no Evangelho de hoje, o evangelista São Lucas coloca em destaque esse momento em que Jesus, ele prega a palavra de Deus na sinagoga da cidade em que ele foi criado, Nazaré. Aqui tem uma curiosidade muito bacana. Vocês sabem, irmãos e irmãs, que a comunidade Canção Nova, ela tem 2 casas de missão na Terra Santa. Uma casa de missão está na cidade de Jerusalém, bem pertinho do Santo Sepulcro, da Basílica do Santo Sepulcro. Mas há uma outra casa de missão da Canção Nova aqui na cidade de Nazaré. E quando a gente visita a Basílica da Anunciação, onde a Virgem Maria recebeu a visita do arcanjo Gabriel, e com a visita de Gabriel, ela tomou consciência de ser chamada por Deus para ser a mãe do Salvador, ali naquela basílica. Quando nós visitamos a basílica e pegamos ali uma estradinha para ir à casa da Canção Nova, dos membros
da comunidade Canção Nova em Nazaré, nós passamos por essa sinagoga. Existe lá ainda hoje. E o pessoal lá da Terra Santa, os guias da Terra Santa, eles dizem: é a única sinagoga do mundo que é também uma igreja. É sinagoga e igreja. Tem um altar. A gente pode celebrar a missa lá, inclusive. É possível até hoje visitar esta sinagoga na qual Jesus fez a pregação da palavra de Deus. Porém, ao pregar a palavra de Deus, Jesus experimentou a rejeição dos seus concidadãos. Porque tiveram convivido com Jesus, eles não podiam acreditar que aquela sabedoria era a sabedoria do Filho de Deus, a sabedoria do Verbo de Deus feito carne, que verdadeiramente Jesus era o Messias Salvador. Eles não podiam acreditar e trataram Jesus com desprezo. E por isso Jesus conta, como nós ouvimos o Evangelho, esses fatos de que lá no Antigo Testamento, Elias, o profeta Elias, foi providência de Deus, foi manifestação do milagre de Deus em favor de uma mulher pagã, esta viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Elias foi providência de Deus, milagre de Deus, porque aquela mulher, mesmo sendo pagã, ela acolheu em sua casa Elias como um homem de Deus, acreditou na palavra de Elias como palavra de Deus. Depois Jesus conta um outro fato, e agora fazendo referência a um outro profeta que foi discípulo de Elias, o profeta Eliseu, fazendo exatamente referência à primeira leitura que nós ouvimos nessa Santa Missa, esse trecho do 2º livro dos Reis, quando o profeta Eliseu foi providência de Deus, foi manifestação do milagre de Deus para a cura de Naamã, o sírio, homem que estava tomado pela lepra, era um leproso. Era sírio, e sendo sírio, Naamã também era pagão. Mas ele acreditou. Ele acreditou na palavra do profeta Eliseu como palavra de Deus, e por isso foi curado de sua lepra, como nós ouvimos na primeira leitura. Aí Jesus diz para os seus concidadãos que eles, infelizmente, tinham seus corações fechados, porque nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Eles olhavam para Jesus simplesmente como um homem qualquer. Seus corações estavam fechados, de modo que eles não conseguiam crer em Jesus como Filho de Deus Salvador. Irmãos e irmãs, devemos, nós que somos cristãos católicos, nós que um dia já recebemos a graça do batismo, e com o batismo o dom da fé, o amor, a esperança, mas hoje me permitam colocar em destaque o dom da fé. Nós precisamos todos entender que a fé é um dom cuja dinâmica é sempre em favor de progressos, de crescimento.
É um dom que precisa ser cultivado. E quando ele é sinceramente cultivado, a fé cresce em nós. Nos tornamos homens e mulheres de fé. Nossa vida, na medida em que progredimos na fé, comunica Deus, comunica o amor de Deus. É claro que existem vários meios que nós devemos assumir, nós devemos empreender vários meios para progredir na fé. O que não pode acontecer é estacionarmos na fé. Até porque, em geral, quem estaciona na fé corre o risco de regredir na fé, correndo ainda o risco de perder a fé. Diga comigo em oração: Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Obrigado, Senhor, porque eu creio, mas aumentai a minha fé. Obrigado porque pelo batismo, Senhor, eu recebi o dom da fé. Dai-me a graça, Senhor, de progredir na fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E vejam, irmãos e irmãs, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, não vou entrar em detalhes em relação a esta passagem, porém existe um versículo em que Pedro e João, os apóstolos de Jesus, depois que foram libertos da cadeia, depois que eles foram libertos do presídio, Pedro e João disseram para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e que mais? Tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Que coisa maravilhosa! Progredir na fé é a garantia de nós colaborarmos com a graça de Deus para a salvação da nossa família. Eu não creio só para mim. Eu não creio só em função da minha salvação. Mas a promessa de Deus é esta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Meus irmãos, se essa é palavra de Deus, se esta é promessa de Deus, como é importante progredirmos na fé, tendo em vista a nossa salvação, mas tendo em vista também a nossa contribuição na salvação dos nossos entes queridos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Nós não podemos, diante das provações da vida, diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, nós não podemos esmorecer na fé. Nós não podemos estacionar na fé e muito menos regredir na fé. Nós não podemos regredir na fé. O inimigo da nossa fé, o tentador, ele vai muitas vezes se servir dessas situações difíceis que enfrentamos na vida pessoal, na vida familiar, como também na vida profissional, nos estudos, no compromisso comunitário, no compromisso social. Ele vai se servir dessas situações para nos levar ao esfriamento da fé. Precisamos estar atentos para que nós cultivemos a fé
Não podemos deixar que o medo tome conta do nosso coração. O medo faz com que a fé esfrie dentro dos nossos corações. A insegurança, medo do futuro, medo da doença, medo de perder uma pessoa querida. O medo pode ser usado pelo tentador para nos levar ao esfriamento da fé. Ou então, aquela graça que nós pedimos tantas vezes a nosso Senhor e não percebemos. Não percebemos que as coisas mudam, não percebemos que estamos recebendo de Deus aquela graça que estamos pedindo, e com o passar do tempo, pode ser que também nós caiamos na tentação de achar que Deus não nos ouve, de que Deus é insensível às nossas súplicas, aos nossos pedidos, ou que talvez eu esteja sendo castigado porque cometi pecados tão graves na vida e por conta disso Deus não está nem aí para mim. Eu tenho pedido a Ele tanto uma graça e a coisa não acontece. O inimigo, o tentador, o inimigo da nossa fé, ele pode se servir disso, dessas ideias, para minar a nossa fé, para nos levar ao esfriamento da fé. Tendo em vista os relacionamentos familiares, as dificuldades enfrentadas no casamento, as dificuldades enfrentadas na educação dos filhos, quando às vezes nós recebemos uma graça, pedimos a Deus que o filho seja liberto da escravidão de uma droga, de uma vida de alcoolismo, marido ou esposa que de repente vivia no adultério, na infidelidade conjugal, e aí nós recebemos a graça. Maravilha, Deus seja louvado. Só que passando mais um tempo, a pessoa tem recaída. Meu Deus, Deus ouviu, mas não ouviu tudo. Deus me atendeu, mas não atendeu plenamente. E o inimigo pode se servir dessas situações para nos minar na fé, para fazer a fé esfriar. Nós não podemos, irmãos. O segredo está em nós lançarmos mão dos meios que a própria igreja nos oferece. A mãe igreja nos oferece muitos meios para não apenas não esfriarmos na fé, não regredirmos na fé, mas para, sobretudo, progredirmos na fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. É garantia de Deus, é garantia da palavra de Deus. E por isso, cada um de nós deve lançar mão desses meios que a igreja nos oferece para cultivar e progredir na fé. Que meios são esses? A própria participação na comunidade cristã. Pelo batismo, nós fomos inseridos no corpo místico de Cristo. Nós nos tornamos membros dessa igreja viva, a igreja do Senhor, o templo do Espírito de Deus, corpo místico de Cristo. É preciso cultivar a comunhão com a igreja, participar da vida da igreja, participar desta comunidade de discípulos e discípulas, irmãos e irmãs que creem no Senhor Jesus, que creem em Jesus como Filho de Deus Salvador. A comunhão eclesial, a comunhão com a igreja, é garantia de estarmos em comunhão com Cristo, o Filho de Deus, é garantia para que nós
façamos progressos na fé. Essa comunhão pode ser vivenciada de muitas formas, de acordo com as possibilidades dos irmãos e irmãs. Participarmos de um movimento, participarmos de uma pastoral, prestarmos um serviço na igreja, na comunidade cristã, que maravilha! É também forma de cultivar essa comunhão com o templo do Espírito Santo, que é a igreja, que nos garantirá progressos na fé. Na comunhão eclesial, nutrir o coração com a palavra de Deus. Nutrir o coração com os sacramentos da igreja. Sem dúvida, o mistério da fé que nós celebramos na Santa Missa, a Eucaristia, a comunhão no corpo e sangue de Cristo, meu Deus, como nos ajuda a progredir na fé. Podemos, depois no nosso dia a dia, cultivar a fé, progredir na fé com as orações, rezar com a palavra de Deus, a leitura orante da palavra de Deus, as orações pessoais, as orações feitas em família, o Santo Terço em família, a devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Esta mulher de fé, meu Deus, como ela nos ajuda a progredir na fé, como ela nos ajuda a acolher no dia a dia a graça redentora de Cristo, a Virgem Maria. Rezar o terço em família, rezar o terço individualmente, convidar vizinhos, parentes e amigos para rezar o terço. Nesse tempo da Quaresma, quantas práticas de piedade, quantas práticas penitenciais, a via sacra, a meditação daqueles mistérios da paixão do Senhor, para que possamos aprender com Cristo a carregar a cruz do dia a dia, na fidelidade do testemunho da fé. Falei do sacramento da Eucaristia, falei do sacramento do batismo, o sacramento da reconciliação, a confissão sacramental. Temos aí, irmãos e irmãs, muitos meios que nos ajudam a progredir na fé, que nos ajudam a viver o combate da fé na perseverança do amor a Deus, na fidelidade do amor aos nossos irmãos e irmãs, o testemunho da fé que nos faz também progredir na fé, testemunhar a fé, testemunho familiar, testemunho comunitário, testemunho público, testemunho social. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, meu irmão, minha irmã, de testemunhar na sociedade a sua fé. Fazer escolhas comprometidas com a verdade, com a justiça, com o amor. E se por um acaso alguém no seu trabalho, se por um acaso alguém no seu ambiente social perguntar, mas por que você vive dessa forma? É porque eu creio em Jesus, meu Senhor e meu Salvador. É porque eu estou comprometido com o Evangelho de Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Naamã, o sírio, confiou na palavra de Deus. Foi mergulhado no Rio Jordão, foi lavado e purificado de sua lepra, de modo que depois, como nós ouvimos nessa primeira leitura, ele pôde dizer diante de todos e diante do profeta Eliseu: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que nos foi revelado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Testemunhar a fé, como fez Naamã, uma vez curado de sua lepra,
testemunhou a sua fé no Deus de Israel. Meus irmãos, isso nos garante progredir na fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Por isso, diga mais uma vez comigo: Senhor, eu creio. Mas aumentai a minha fé. Dai-me a graça, Senhor, de lançar mão dos meios que me ajudam para progredir na fé, cultivar a fé e progredir na fé. Dai-me a graça, Senhor, no dia a dia, de perseverar na fé, cultivar a fé, progredir na fé, através desses meios que a Santa Igreja nos oferece. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, que pela minha profissão de fé, pelo meu testemunho de fé, a minha família também será salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Eu creio, Senhor, na minha salvação, na salvação da minha família, na salvação da minha casa, na salvação do meu lar. Eu creio, Jesus, mas aumentai a minha fé. Amém, Jesus. Falei da família, falei da cidade de Nazaré, onde vivia a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E por isso, convido os irmãos e irmãs a ficarem em pé para, diante desta singela imagem da família de Nazaré, rezarmos, confiando a nossa família, confiando o nosso lar. Não importa em que situação se encontra o seu lar, a sua casa, não importa, confie. Rezaremos esta oração da Sagrada Família, nesta confiança de que verdadeiramente Jesus, Maria e José acolhem a nossa casa, a nossa família, para que as nossas famílias sejam como a Sagrada Família de Nazaré. Olhando para a imagem, aqueles que têm a oração em mãos podem rezar também comigo. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Faça agora o seu pedido, faça agora a sua oração, entregando os seus entes queridos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.